Feliz Ano Novo. Já quase chegando ao centenário, Hélio guardava como individuadas joias, coisas desse seu já longo calendário, as recordações dos tempos da colônia africana e do mato, dos amigos que haviam partido, como o Rodapé, o bom pigmeu, grande vidente, um dos primeiros que se foram e singular saudade deixara. A velhice, com o pouco sono que lhe garantia, entregava abundante, sob a forma de vigília, lembranças que se desenrolavam sem fim, qual num calidoscópio. Fora iniciado, bem jovem, nas práticas da religião de seus antigos, que perceberam, em seus modos adamados e imperceptível sexto sentido, ser um predestinado condutor da mensagem dos deuses de fé. Recebera, para consultas espirituais, um contingente inumerável de sofredores, mas também de jubilados. A velhice agora punia-o com recordações gratas ou muito amargas dos inúmeros jovens e, na meia-vida, madurões que lhe fizeram companhia em seu leito de solteirão. Era Hélio, sem qualquer dúvida na comunidade, um respeitado ancião, um emérito babalorixá, que daquelas coisas tais as pessoas não ligavam, mesmo em sua plena atividade de outrora, muito menos em sua natural inapetência hoje. Tinham nele, sim, quando era possível, um esperto conselheiro, afinal, fora acumulando, década após decênio, 3 transbordantes quartéis de tempo, respostas para todas as perguntas. Não admira, assim, raros os que iam até seu sacrário e dele saíam em desagrado. Naquele dia, Hélio saíra da cama. Acordado estava muito antes dos galos cantarem, pensando em Altair. Morrera havia muito tempo, seu amigo Rábula, responsável por um cliente que, impressionado com um trabalho que Hélio não realizara, entregara uma considerável soma em pagamento, o que lhe permitira mudar-se de seu modesto chalé, na colônia africana, indo morar no bairro novo da cidade que crescia. Não importava quantos anos se haviam passado, essas lembranças de Altair e do homem que possuía um estaleiro eram agora singela contração muscular facial do velho, retrato consolidado de um repetido sorriso de mofa. Ali estava a mesma contração que instigava-lhe o músculo da cara a produzir igual meio sorriso ao lembrar-se do amigo Rábula e da haitiana Eugenie. À tarde viriam visitá-lo. Não era consulta. 2 personagens da galeria infindável dos que passaram, por razão que outra, a se relacionar mutuamente. Era janeiro, tempo de intenso calor. A tarde, cujas sombras esparramadas denunciavam seu declínio a caminho, conservava ainda o ardor daquele dia canicular, quando Hélio recebeu, sob a sombra de uma figueira imensa, um airá, como ele próprio, sem formigas a despencar de sua imensa copa, como só ia acontecer nessas velhas árvores. Antônio Almeida, desembargador, aposentado, um dos maiores salários do Estado, diziam, chegando aos 70 anos, e Francisco de Souza, engenheiro mecânico, com modesta aposentadoria pelo Sistema de Seguridade Nacional, fazendo ainda alguns bicos rentáveis em empresas da área de sua formação. Também chegando aos 70. Foram meninos na mesma zona. Eram, pois, verdadeiros amigos de infância. Estavam ali para conversar entre si os 2 jovens, aos olhos de Hélio, e ter como quieta e atenta testemunha o encarquilhado babalorixá. Era um hábito que se formara havia anos, sem qualquer explicação compreensível. Com frequência assinalada, lá estavam Francisco e Antônio, conversando coisas do dia a dia, de suas vidas particulares e quase com um contraponto de instrumento de jazz, vez que outra, no momento certo, Hélio introduzia sua nota seca ou com variações, dissonante às vezes. Cervejas e copos foram postos na mesa, baixo a copa. Janeiro deixa para trás os festejos de fim de ano
e semeia aspirações de porvir. Os três senhores reunidos à mesa do quintal de Hélio ainda tinham frescas as sensações e sentimentos daquele ano que recém se fora e aspirações para o período que agora se iniciara. Nesse ambiente, Francisco, o engenheiro, começou falando de sua prole. Eram três, todos casados e já com filhos. Eles haviam estado, os três, genro, nora e mais um punhado de netos, tanto nos festejos de Natal, unanimidade, não houve uma ausência sequer, quanto na noite de entrada do Ano Novo, quando duas filhas faltaram, pois foram festejar a passagem do ano na casa de seus sogros. Mas assim mesmo, deram uma passadinha à tarde para os filhos beijarem os avós. Francisco descreveu em minúcias a festa de Natal, narrando para atentos ouvidos pequenos detalhes dos momentos de ansiedade dos netos menores quanto aos presentes no aguardo do Papai Noel. O desembargador e o babalorixá, aquele sem razão aparente, pois tinha 4 netos, mas este, por um sentimento nunca bem administrado quanto à sua sexualidade, gostaria de ter tido filhos. Saboreava, olhos de gula, as informações que o engenheiro passava, ressaltando detalhes da noite natalina em sua casa. Noutras tardes de sábado, cerveja à mesa, pedacinhos de torresmo para estimular a sede, a família do engenheiro vinha à baila. Apenas um dos 3 filhos conseguira se formar em curso superior. Mesmo assim, não lograra grande sucesso profissional. E os restantes, um era funcionário público e o outro trabalhava numa das empresas de engenharia com seu pai. Os netos frequentavam escolas públicas e particulares. Por isso, os carnês de pagamento eram sistematicamente honrados pelo avô, que lhes provia grande parte das necessidades de suas casas. E quando eu morrer? Algumas vezes o engenheiro pôs na mesa a indagação que gerava a reação sentenciadora do magistrado. Vai ser um problema. Ou a nota dissonante do babalorixá. Vão se ajeitar. A casa do engenheiro era, especialmente nos fins de semana, circo em sessão. Os netos correndo por todos os lados, a porta da geladeira abrindo e fechando a todo instante, a máquina de lavar engolindo a roupa da semana de uma das filhas, o banheiro de pouco uso virando objeto de renhidas disputas, fraldas largadas em locais improváveis, a avó desdobrando-se para ser útil entre filhas que cada vez mais, numa certa autossuficiência, pouco a queriam ouvir. O almoço de todos, numa mesa longa, onde o engenheiro se postava, desde a formação da família, à cabeceira. Que felicidade quando eles chegam, diziam os avós. E para arrematar, e quando se vão também. Era como um processo de compressão e descompressão, chegada e saída das famílias. Dentro de um respeito mútuo que não permitia que um fosse além da fronteira que naturalmente delimitaram, aqui e ali o desembargador externava algum tipo de preocupação quanto aos recursos que se faziam necessários para manter a família toda sob o guarda-chuva do patriarca à antiga. Rotulou certa feita, meio sem jeito, o magistrado, para ouvir uma peroração do engenheiro. Cada vez mais, amigos, os avós assumem responsabilidades pelas famílias de seus filhos. Há desemprego, subemprego e exigências cada vez maiores de especialização. Os patriarcas voltaram. Neste mesmo dia, ao fim de sua afirmação, lastimou que, embora os legisladores brasileiros, em sua maioria avós, portanto, maciçamente desempenhando esse novo papel, em tempos de vidas longevas, não alteravam a legislação do imposto de renda, alargando a natureza do vínculo de dependência. Enquanto Francisco falava, entre ouvindo e meditando, o desembargador fazia especulações sobre a soma da pensão do engenheiro, esta conhecida porque no limite do que paga a Previdência Pública com os trabalhos que, aposentado, realizava. Homem culto, de muita leitura, o magistrado intimamente conjeturava
entre um gole e outro de cerveja, uma mordiscada e outra de torresminho, sobre os valores que se imiscuíam no universo de seu amigo. Tinha a casa própria, onde moravam, num bairro da cidade comum, uma modesta casa de madeira, num balneário classe média, adquirida ainda quando os filhos eram pequenos, e seu salário na ativa condigno. Não empilhava fundos em caderneta de poupança ou em outras aplicações financeiras. Incréu quanto ao Estado, como cumpridor de seus deveres, obrigava-se a manter um plano de seguro de saúde particular. Os anos de convívio asseguravam ao magistrado a convicção de que seu amigo, com um prazer que não era gerado por qualquer tipo de iniciativa racional, encontrava a razão de viver feliz e em paz, na completa doação à sua família. O engenheiro, encarando o velho amigo, sentiu uma pontinha de inveja, imaginando a felicidade do amigo em não ter premências financeiras, tampouco filhos que dele dependiam emocional e financeiramente. A tarde já se fora. As garrafas de cerveja vazias faziam companhia a muitas migalhas de torresmo. Era mais um encontro que se encerrava. O trio insólito estava por se despedir. Iriam se ver adiante num outro entardecer de março. Logo a seguir, o engenheiro iria para sua casa na praia, onde Maria, sua mulher, trabalharia para valer, se revezando entre a cozinha, a rouparia e os cuidados com os netos, enquanto as filhas pegariam um bronzeado à beira-mar. O filho e os genros jogariam peladas com os vizinhos e Francisco se encontraria com amigos na colônia de férias da empresa construtora de estradas. Teriam rodadas de cerveja, trigo velho e torresminho. O desembargador iria para sua casa no outro balneário. Quando estavam de pé, Antônio, Francisco e o anfitrião, Hélio disse algo que ficou no ar. Baixou a cabeça o quase centenário homem, que se havia levantado sem o auxílio dos amigos e que compartilhara, sem restrições, a cerveja e o torresmo, para pedir licença e afirmar: como diziam os velhos iorubás, os filhos dignificam um lar. E nos dão tanta preocupação, pensou, sem nada dizer, o engenheiro. Uma lágrima solitária, imperceptível, no lusco-fusco daquele dia que morria, escorreu do olho esquerdo do velho juiz. Lembrou-se, naquela fração de instante, que na noite de Natal, ele e Glacy, sua mulher, abarrotaram a árvore de Natal com presentes que foram recolhidos na terça-feira, 2 dias depois, por pais apressados que pediam desculpas por netos ausentes. Seus filhos, como ele, eram profissionais bem-sucedidos. Um deles, na casa dos 40 anos, também desembargador. Presidia a associação de sua classe. Num tempo rememorativo muito maior do que o real, Antônio lembrou-se da imensa conta poupança em seu banco, dos telefonemas interesseiros do gerente sugerindo novos produtos financeiros. De seus filhos, que nada pediam, um favor qualquer, um conselho, um palpite, sequer dinheiro. Era um homem bom, o desembargador. Qual seu amigo, também daria tudo para seus filhos. Mas qual? Seu imenso salário, tirante modestas compras no supermercado, remédios na farmácia e também um plano de saúde particular, ia todo para os bancos. Recordou-se, ainda de pé, desajeitadamente, se despedindo dos amigos, que na entrada do ano novo, exatamente às 24 horas, vindo de um celular digitado no Times Square, tocou o telefone em sua casa. Faltava 1 hora para a meia-noite americana. Os filhos e netos juntos estavam em Nova York e, no frio de 12 graus negativos, mandaram contidos beijos e votos de feliz ano novo. A lágrima de Francisco, a recordação, deixou de ser solitária. Fechando a noite, percebendo o contraste de emoções entre os dois velhos amigos, emblematicamente, Hélio disse: "Ah, só o endereço é diferente." Janeiro de 2005.
gravado em agosto de 2010.